Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? A nossa mensagem de hoje é uma mensagem poderosa, uma mensagem especial, por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir seu coração, chegar mais perto e juntos vamos meditar um pouco em Romanos capítulo 1, verso 16, e depois eu vou citando outros versos durante a nossa meditação. Preparado? Preparada? Vamos lá então. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse é um texto conhecido e, portanto, é muito precioso para a nossa meditação de hoje. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo aos Romanos. E essa declaração é a expressão da sua própria fé. Você sabe que Paulo, antes de ser Paulo, apóstolo, ele era Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso passou por vários problemas. Você sabe que ele tinha princípios judaicos. E, portanto, a sua fé estava totalmente fundamentada nos princípios do judaísmo. No entanto, quando ele tomou conhecimento do cristianismo, ele não aceitou de pronto. E, a princípio, ele foi contra esses princípios. E você sabe pela Bíblia que Saulo de Tarso era um homem muito inteligente, era uma pessoa extremamente preparada academicamente, era um poliglota, falava aproximadamente 5 idiomas, e estamos falando de alguém que tinha um estudo extremamente avançado, era o Dr. Saulo. E ele, diz a Bíblia, aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, era uma pessoa que estudou com os melhores mestres do seu tempo. E esse homem, quando tomou conhecimento do cristianismo, ficou totalmente revoltado e começou a perseguir os cristãos. Quando você lê Atos 9 e quando você lê outros textos do Novo Testamento, você percebe esse homem Saulo de Tarso perseguindo os cristãos. Em Atos capítulo 7, nós temos o episódio da morte de Estevão. E a Bíblia diz que Saulo estava ali e consentia na morte de Estevão. Algumas pessoas chegam a dizer que foi o próprio Saulo quem organizou esse massacre, essa morte do servo de Deus. Bom, seja lá como for, Saulo era uma pessoa envolvida diretamente na perseguição e também na matança de cristãos. Ele achava que dessa maneira estava fazendo um favor à obra de Deus e ao próprio Deus. Mas quando você estuda um pouco mais a Bíblia, você percebe que não. Por exemplo, quando a gente vai para Atos 9, a gente percebe uma situação bastante estranha. Eu vou abrir a Bíblia com você aqui, no livro de Atos, no capítulo 9. Veja só o que está escrito aqui no capítulo 9, versículo número 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja a expressão bíblica. Ele estava ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Então você vê aqui um homem totalmente envenenado e determinado a matar cristãos. O que diz o verso aqui que acabei de ler. E você lembra que Saulo fazia tudo isso, eu diria que de certa forma, em certo sentido, havia uma ignorância, porque ele não conhecia Cristo e consequentemente não conhecia as verdades a respeito de Cristo. Mas um dia aconteceu algo extraordinário. Sabe que quando Estevão estava para morrer, Estevão fez uma oração e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, eu perdoo os meus assassinos e te peço, Senhor, que os perdoe também. Esta oração e o perdão de Estevão foram fundamentais no processo do resgate de Saulo, porque esta oração foi ouvida e atendida por Deus. E nesse dia em que Saulo ia no caminho de Damasco para perseguir e matar mais cristãos, aconteceu o milagre. Se você continuar lendo, por exemplo, Atos 9, verso 3 e verso 4, ouça o que diz. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que nesses 3 versos nós percebemos claramente o encontro de Cristo com Saulo. E o encontro foi tão extraordinário que a luz de Cristo, tão forte, fez com que Saulo caísse no chão e caiu cego, totalmente cego. E ali foi o encontro de Saulo com Cristo, e ali foi a sua conversão.
Depois ele foi levado para a cidade e lá na cidade ele foi orientado devidamente. E se você ler Atos 22, verso 16, olha o que diz esse texto aqui de Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Veja que Deus mandou Ananias visitar Saulo, este ainda estava cego, e Ananias, usado por Deus, disse: Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E foi aí então que Saulo foi batizado e começou agora um ministério cristão. Isso é um milagre, isso é extraordinário, maravilhoso. E quando você vai para Romanos 1,16, o texto diz, Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, Paulo está dizendo assim, esse Evangelho que eu persegui tanto é o poder de Deus que mudou minha vida, que mudou meu coração e pode mudar a vida de todo aquele que crê. Então aqui você vê que Saulo foi transformado, foi convertido. Deus mudou o coração dele, mudou a mente dele, mudou os pensamentos dele, mudou o rumo da vida dele e mudou o nome também, de Saulo para Paulo e de perseguidor para alguém que passou a ser perseguido por Cristo. E mais, veja, este homem tornou-se um escritor da Bíblia, escreveu em torno de 14 livros da Bíblia e mais, foi um grande evangelista e ainda o maior teólogo do Novo Testamento e também um tremendo plantador de igrejas. Veja o que é a graça de Deus, veja o que é a misericórdia do Senhor. Deus foi tão maravilhoso para com ele, paciente, longânimo, compassivo, e com a sua graça alcançou esse homem de uma maneira extraordinária. A graça de Deus não tem limites, pode alcançar o ser humano no mais profundo do abismo, no mais profundo buraco. Não importa o que você já fez, o Deus que alcançou Saulo pode alcançar você. O Deus que transformou Saulo pode transformar você. O Deus que levou Saulo ao batismo pode levar você, ou seu marido, ou a sua esposa, ou alguém da sua família também ao batismo. Esse Deus é extraordinário. Essa graça me alcançou e me alcança cada dia. Essa graça também te alcançou e te alcança cada dia. A graça está disponível para você. Abra o coração e receba essa graça maravilhosa, essa graça transformadora, essa graça que resgata e que nos torna seguidores, apaixonados por Cristo Jesus. Eu pergunto a você, você deseja ser alcançado por essa graça maravilhosa? Você deseja ser transformada por essa graça? Você quer entregar sua vida a Jesus completamente? Você quer recomeçar hoje com Cristo? Você quer passar pelas águas batismais? Você deseja ser uma nova criatura? Não fuja mais. Não se esconda de Deus, nem da Bíblia, nem da igreja. Abra o seu coração, tome um passo, dê um passo de fé, tome uma atitude, uma decisão e vamos juntos começar uma nova fase dessa caminhada maravilhosa com esse Deus, com essa graça extraordinária que é Cristo Jesus. Amém? Tamo junto? Você aceita? Então levante a sua mão e diga, eu aceito. Eu vou orar agora para que essa graça esteja no seu coração. Oremos. Grande Deus, obrigado por essa mensagem tão linda. E assim como o Senhor alcançou Saulo, transformou a vida dele, assim como o Senhor o recebeu de uma maneira tão tremenda, eu tenho certeza que o Senhor pode também abençoar esta mulher, este homem, este jovem, esta pessoa que ora comigo. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço para você. Não esqueça de pegar esse vídeo e mandar para os seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal e também dar o seu joinha, por favor, e ativar o sininho das notificações. E ainda, procure uma igreja adventista do sétimo dia, procure os nossos pastores e anciãos, e eles vão ajudar você a começar uma nova vida com Cristo Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de Deus. Amém.